Vamos conhecer a história de vida de Santo Adelaide, amigo de Santo Odilo. Santo Adelaide nasceu em Borgonha no ano 931. Seu pai era Rodolfo II, rei de Borgonha. Aos 16 anos, Santo Adelaide foi dado em casamento ao rei da Itália, Lotário II. O rei Lotário II fez Santa Adelaide infeliz, mas o rei Lotário II faleceu 3 anos após o casamento, em 950, após ser envenenado pelo duque Berengário de Vilela, que queria tomar para si o reinado da Itália de Lotário II. O duque Berengário quis obrigar Santa Adelaide a se casar com seu filho, mas Santa Adelaide recusou firmemente. Sendo assim, Santa Adelaide foi encarcerada a mando do duque Berengário em um castelo aonde mais tarde Santa Adelaide conseguiu fugir. Viajou para a Alemanha para pedir auxílio ao rei da Alemanha, Otão I. No Natal de 951, Otão I casou-se com Santa Adelaide, sendo assim seguida proclamado rei da Itália. Otão reapareceu na Itália 10 anos depois, chamado pelo Papa João XII, após dos terem sido invadidos. Então o rei Otão expulsou os invasores e, como recompensa pelo bem feito, recebeu a coroa imperial que tinha usado Carlos Magno. Deste modo nasceu o Sacro Império Romano Germânico, que durou mais de 8 séculos. Santa Adelaide mais uma vez ficou viúva após a morte de Otão I. Santa Adelaide exerceu poder em nome do seu filho Otão II, que neste período ainda era muito novo, para assumir o trono da Itália. Em 973 e em 978, Santa Adelaide governou novamente o Império entre os anos 991 e 996, até o neto Otão III assumir o trono e consagrou os 3 últimos anos da sua vida promovendo o bem à igreja e auxiliando os pobres e necessitados. Santa Adelaide, refugiada em Borgonha após Otão revoltar-se contra Santa Adelaide, conheceu Santo Odilo, com quem espalhou grandes benefícios pelos mosteiros franceses nas regiões vizinhas. Uma das principais construções feitas por eles foi o mosteiro de São Martino de Tours, que acabou sendo destruído após um incêndio. Sentindo o fim de sua vida, Santa Adelaide pediu que transportasse para o mosteiro de Tours, aonde faleceu no dia 16 de dezembro de 999. Entre os grandes mulheres na história do mundo, no primeiro milênio, esta Santa Adelaide, o exemplo de mãe, princesa, imperatriz, rainha e cristã. Outros santos e beatos celebrados no dia 16 de dezembro. A comemoração de Santo Ageu, o profeta. Também a comemoração de muitos santos e virgens que na África setorial, no ano 480, que foram evangelizados, deram a sua vida e o amor para a Santa Igreja do Senhor Jesus. Na Ibéria, atual Irlanda, São Beato Emerita também faleceu, mas fez um belíssimo trabalho de evangelização para a igreja. Em Sioang, no território Ortiz da Galha, atualmente na França, Santo Everaldo, que sendo conde frúgio, fundou o mosteiro dos cônegos recrantes. Faleceu de morte natural em 867, mas teve uma vida dedicada ao trabalho da igreja e ajudando as pessoas mais necessitadas. Em Viena, na Borgonha, na atual França, Santo Andão de Bispo fez um belíssimo trabalho defendendo a Santa Igreja Católica, desempenhando um trabalho cuidando dos enfermos, cuidando daqueles necessitados. Faleceu de morte natural em 875. Na Lucânia, na atual Basilicata, na região da Itália, São Macário de Coloseano, monge, faleceu no ano de 1005. Fez um belíssimo trabalho na evangelização, se dedicando a cuidar das pessoas e fortalecendo e convertendo as pessoas à Igreja Católica. Em Gênova, na Liguria, região da Itália, a comemoração do beato Sebastião Mangui, presbítero da Ordem dos Pregadores. Fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica no ano de 1496, evangelizando, convertendo pessoas, cuidando de pessoas doentes, cuidando de pessoas pobres e dando toda a assistência possível e evangelizando-os a todos.
faleceu em 1496. Em Tori, em Piemonte, na Itália, a Beata Maria dos Anjos, Virgem da Ordem das Carmelitas, faleceu em 1717, mas fez um belíssimo trabalho de evangelização, se dedicando às obras e o anúncio do evangelho, mesmo no período em que a Revolução Francesa estava dando início, se espalhando por outras regiões. Em Maxiano, o presbítero que fundou os Institutos das Filhas de São José, faleceu de morte natural em 1903, mas fez um belíssimo trabalho na igreja, fortalecendo o Instituto das Filhas consagradas a São José, ajudando os necessitados, ajudando as pessoas nos hospitais, convertendo e anunciando o amor ao Jesus Cristo e à Igreja Católica. Faleceu de morte natural em 1903. Em Nix, Mianto, na cidade da Polônia, o beato Honorato Bilianos Podwiecki, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, faleceu em 1916, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica, convertendo muitas pessoas, anunciando o Evangelho, cuidando das pessoas necessitadas, ajudando nos hospitais e teve sua morte natural em 1916. Perto de Muscanham, na cidade tailandesa de o beato Philippe Chonkyang Opianke, foi martirizado em 1940 pela Segunda Guerra Mundial, morto pelos comunistas, pelo exército chinês, por pregar o evangelho, por anunciar a palavra do Senhor Jesus, por cuidar dos pobres e das pessoas necessitadas. Foi fuzilado pelo exército chinês em 1940. Esses foram os beatos e os santos comemorados no dia 16 de dezembro.